Mas é muito gostoso hoje estar vendo o Vasco dessa maneira, e não é só hoje, porque contra o Fluminense ele também fez esse tipo de jogo, né? Foi lá a hora até que estava 4-0, ele tomou o gol, logo em seguida ele foi e fez, sabe? Isso demonstra coisas muito importantes de um time, principalmente que está na zona de rebaixamento, que não é fácil emocionalmente, mas você vê esse Vasco jogando, ele não transparece que ele está nessa situação na tabela. E o Vasco, dos últimos 7 jogos, são 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, né? Nos últimos 5 jogos venceu 3. E quantos gols feitos? Olha aí para você ver. Esses 2 últimos jogos, o Vasco fez 9 gols. 14 gols pró nos últimos 7 jogos e 6 gols contra. E nesses 2 últimos jogos, o Vasco fez 9 gols. Interessante notar que o Fluminense é um time melhor do que o Coritiba. Sim. Mas a atuação do Vasco hoje foi melhor do que a do Clássico com o Fluminense. O time teve muito mais controle do jogo, defendeu bem e criou muito mais, né? Criou muito mais oportunidades de gol do que do jogo contra o Fluminense, quando ele fez 4 gols. Mas hoje o Vasco foi muito mais criativo, muito mais senhor do jogo. Não, o jogo foi 5-1 e poderia ter sido 7 ou 8 tranquilamente. Poderia ter sido mais tranquilamente. Pelo que o Vasco criou. E no coletivo que melhora, algumas individualidades crescem, né? Puma Rodrigues, muito criticado, achei que fez um grande jogo. Os 2 laterais foram bem hoje. Agora, o Verratti é um jogador que a torcida já se acostumou a contar com a presença dele diária, com o entendimento dele do jogo. 6 gols em 7 jogos. Como é bom ter um jogador matador desse, é impressionante. Mas pra mim ninguém no jogo jogou o que o Paulinho jogou. O Paulinho tá jogando muita bola. A partida dele de hoje uma intensidade absurda, né? Tem um lance com e sem bola. Quando você quiser, até dá pra ver até no analisador. Pode mostrar já. O lance que vai terminar no 2º gol do Vasco, essa bola vai ser... O que é mais impressionante, sim, jogador de qualidade, e a gente vinha falando em off, já passou da meia-noite, né? O tesão para jogar futebol que ele chegou aqui no Brasil. Tem jogadores que a gente não vê, e isso mesmo com talento. Tá um pouco acima do peso ainda, aparentemente, né? Tá murchando, né? Enfim, não sei se ele gosta de um mezinho, né? Porque a cerveja enche. Normalmente, dos que eu conheci que gosta, é mais difícil de desinchar. Daí parece que o cara tá no corticoide, né? Ele retém líquido daí. Mas aí, por que eu falo? Você percebe movimentos dele, que você percebe potência, você percebe força, o trato com a bola, e ao mesmo tempo você vê que falta algo para ele ainda. Porém, você vê o que falta de condição para ele, se a gente for ver do lance, que a bola vem cruzada, que ele domina e depois ele não consegue reprogramar o movimento. Ali falta condição, que traz raciocínio, traz tudo isso para ele. Só que na hora dele dar o passe você percebe o nível de grandeza do cara em ele ser o coadjuvante, apesar que o passe ele é um encanto do futebol. Porque ele poderia ter dado uma cavada com o talento dele, mas enfim, eu acho que ele acrescenta muito nesse sentido porque ele veio para o Brasil querendo vir para o Brasil e pegando o time num momento que também ajuda ele com o coletivo. Tem um momento no fim do primeiro tempo que o Rossi já está desgastado, até faz um sinal de que estava cansado, e eram os 2 homens pelos lados, né? O Rossi de um lado e o Payet pelo lado esquerdo. E o Payet tentando fazer uma recomposição, e era bastante difícil já para ele. Ele tem um enfrentamento individual com o Rainer passa com ele com muita facilidade. Ou seja, isso mostra que para ele conseguir ser 90 minutos competitivo ainda tem um caminho a percorrer. Tem a qualidade técnica, clara. Mas mesmo ele bem fisicamente, ele vai ter dificuldade, normal. Nessa função de lado, eu acho que ele vai precisar recuperar mais ainda para poder executar. É o pitonzinho, que daí eu costumava brincar com ele no Corinthians, que isso aí é piton, é cobra venenosa, né? É couro bom, ali ele vai ter que se virar um pouquinho, e ele com o Praxedes. Vamos ver o que o Ramon Dias achou dessa vitória do Vasco. Ele fez questão de enaltecer o apoio da torcida hoje e a atmosfera em São Januário. Vamos acompanhar o técnico do Vasco. No, primero agradecerle a los jugadores, porque son ellos los verdaderos protagonistas de todo esto, por el trabajo que vienen haciendo y, por supuesto, jugar en nuestra casa y demostrar que el equipo está teniendo un crecimiento poco a poco. Todavía no hemos salido de la situación realmente, pero tenemos mucha confianza en el progreso que está haciendo el equipo, cómo está trabajando. Y por supuesto jugar con este marco, con la gente, impresionante. A mí ya me había tocado vivir hace muchos años y no cambió, cada vez está mejor, cada vez es más difícil jugar en este estadio. Por eso nosotros queríamos que Vasco juegue realmente en su estadio, para demostrarle a todo el fútbol brasilero que acá va a ser muy difícil para todos. Para nosotros también, estamos contentos con los jugadores, con la gente,
el apoyo de todo hace que el equipo tenga ese espíritu, esa actitud, y eso es muy agradable para nosotros que estamos afuera, porque nosotros también estamos afuera, y ver el equipo que tiene esa agresividad, ese ritmo, ese juego. Creo que los jugadores hicieron un gran partido, contento por eso, porque los jugadores hicieron un gran partido. Que disfruten este momento, no hay que relajarse, porque no hemos salido de la situación, pero estamos contentos porque estamos en un buen camino que vamos a seguir compitiendo. No solo nosotros, sino todo el mundo está ayudando a que Vasco siga creciendo. Los jugadores son los verdaderos protagonistas, porque a nivel grupal todos están competitivos, compiten entre ellos, todos quieren jugar. Nosotros solamente acompañamos al equipo a que tenga un funcionamiento, que tenga una actitud. Hoy se notó un equipo que va a competir hasta el final, y por supuesto con toda la gente, con todo ese apoyo, vamos a luchar hasta el final. Así que estamos muy felices por todos. Ve que va a ser un estadio lleno, imponente en todos lados que vamos a jugar, y eso es una alegría para los jugadores, para el club, para ellos mismos, para todos. Así que vamos a seguir, esperemos que sigamos creciendo. Estamos muy contentos, muy felices. Y felices gracias a la gente por cómo nos acompañó.